Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia, estamos iniciando esta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Hoje, a Igreja celebra o dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Iniciemos o nosso dia, esta semana, invocando as bênçãos de Deus sobre nós. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está segundo Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: porque vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então, caríssimos irmãos, hoje celebramos São Mateus, alguém que era pecador público, era cobrador de impostos, mas isso não foi motivo para que Jesus não olhasse para aquele homem, para o seu coração. E é exatamente isso que ele também quer fazer conosco. Jesus, ele não quer somente olhar os nossos erros, os nossos pecados, mas ele enxerga aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de bom. Talvez nós, enquanto seres humanos, fazemos exatamente o contrário. Quando nós olhamos para as outras pessoas, ao invés de enxergar nelas a luz que habita dentro dela, o Espírito Santo que ela foi dotada através do sacramento do seu batismo, nós só passamos a olhar os defeitos, os pecados e a condená-la. E os outros fariseus questionam os discípulos o porquê que o mestre deles estava na casa de um pecador, reunido com pecadores. E aí Jesus diz que ele justamente veio não para chamar os justos, mas exatamente os pecadores. E aí Jesus cita este exemplo: não são as pessoas que estão sãs, que estão boas, que precisam de médico, mas justamente os doentes. Então ele veio justamente para os doentes, para os pecadores, do qual eu, e acredito que vocês que estão acompanhando essa transmissão, também faz parte desse grupo, daqueles que precisam da misericórdia de Deus. Então a primeira ação que Mateus faz ao seguir Jesus é levar este anúncio para o próprio Jesus, literalmente, para a sua casa, para o convívio dos seus familiares e do seu ciclo de amizade. Vejam que bonito a ação deste homem. Quando ele recebe o chamado de Jesus, ele convida Jesus para a sua casa. E convidar alguém para a nossa casa, para uma refeição, é algo que simboliza a intimidade, que simboliza que você confia bastante naquela pessoa para levá-la para a sua casa. É isso que nós precisamos fazer com Jesus na nossa vida. Convidá-lo para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ciclo de amizade e fazer refeição com ele. E esta refeição simboliza a Eucaristia, que nós devemos buscar semanalmente. Então, que o exemplo do seguimento da coragem deste homem, de Mateus, possa também se estender a cada um de nós. O convite de Jesus é a conversão
Aquele homem era um pecador público, todo mundo sabia do seu pecado. Na cidade ele era conhecido, porque trabalhava com algo que era desonesto, que era a cobrança de impostos, e usava desses impostos, né, da cobrança desses impostos, para enriquecimento, para viver a ganância, né, para viver em função do dinheiro. Mas Jesus foi capaz de mudar a mentalidade daquele homem. Jesus foi capaz de tocar o seu coração. Então, se Mateus foi capaz de se converter e de seguir Jesus a ponto de se tornar um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, nós somos convidados também por Jesus a fazer o mesmo, a deixar-se conduzir por Jesus e a cada dia, gradativamente, buscar nos converter. A conversão ela não acontece do dia para a noite, é um processo muito lento e demorado. Mas uma coisa nós devemos ter a certeza que não é por mérito nosso, não é por graça nossa, é por graça de Deus. É Ele que transforma todas as coisas. É Ele que vai nos auxiliar neste processo. Agora, é claro que precisa da nossa colaboração, precisa do nosso sim, precisa da nossa disponibilidade para segui-lo. E, em alguns momentos, ser também radical com aquilo que está à nossa volta, aquilo que o mundo quer nos forçar, muitas vezes, a viver segundo os moldes e os pensamentos mundanos que o mundo oferece. Mas que, a exemplo de Mateus, nós possamos viver a radicalidade do Evangelho e buscar a cada dia nos converter dos nossos pecados. Lembremos que Jesus veio para os pecadores. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja, não vou para a missa, porque na igreja só tem gente pecadora, né? Eu conhecia fulano que fez isso, que fez aquilo e agora está na igreja, né? Então eu não vou para lá porque isso me deixa desacreditado. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a igreja é a casa dos pecadores. Quem é santo, teoricamente, não era para nem pisar nem lá na igreja, porque já está pronto, já está santo, era para ser arrebatado diretamente para o céu. Se nós vamos à igreja, é porque nos reconhecemos pecadores, é porque nos reconhecemos necessitados da graça de Deus. Então, se você é pecador, o lugar que você precisa ir é lá, na igreja mesmo. A igreja eu comparo como um hospital para curar almas, né? Aqueles que estão doentes espiritualmente devem buscar este hospital, esse grande hospital que é a igreja, para se recuperar das suas enfermidades, das suas feridas espirituais. Então, que nós possamos fazer isso, reconhecer-se pecador e, ao mesmo tempo, buscar a cura, a recuperação para a nossa enfermidade espiritual. Quem está bom de saúde geralmente não vai para o hospital, né? Principalmente agora nesse período de pandemia, a gente evita ao máximo ir ao hospital e só vamos quando é um caso muito extremo. Então, a mesma coisa, espiritualmente falando, nós vamos à igreja porque nos reconhecemos pecadores e queremos a cura para estas enfermidades espirituais. Então, que busquemos, a exemplo de Mateus, ser curado pelo médico dos médicos, que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Mateus, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira, uma ótima semana para você e para toda a sua família.